Olá, amigos do canal Espiritualidade. Talvez dentre as grandes dificuldades, os grandes desafios que a vida material nos apresente, talvez o maior delas seja enfrentar as injustiças. Como é doloroso se ver defrontado por situações que muitas vezes nós estamos aqui vivenciando e não fazemos relação com a nossa responsabilidade. Passamos por desafios, por problemas criados por outras pessoas e ficamos pensando, meu Deus, por que isso, né? Como espíritas, nós sabemos que tudo que nós vivenciamos são sempre oportunidades de aprendizado, de elevação, de evolução espiritual. E muitas dessas situações têm sim relações diretas com as nossas imperfeições, com experiências que nós precisamos vivenciar para aprendermos valores, virtudes, para adquirirmos características superiores. E muitas das situações que nós vivenciamos são sim o reflexo daquilo que nós passamos em vidas passadas. Mas existiriam injustiças, digamos, que fazem parte do próprio mundo material, parte das circunstâncias? Sim, nem tudo está necessariamente relacionado a uma ação nossa, mas sempre relacionado a algo que nós precisamos aprender. Ou seja, temos alguma imperfeição que, embora não tenhamos praticado nada semelhante àquilo que nos fizeram, aquelas experiências sim têm uma relação com algo que nós precisamos aprender, precisamos desenvolver em nós. Mas enfrentar as injustiças, além de termos esses pensamentos, essa convicção de que tudo está dentro de uma ordem divina e que não somos nunca verdadeiramente injustiçados, é um desafio muito grande. E geralmente enfrentam as injustiças com muita grandeza quando se tratam de espíritos de uma condição bem mais elevada do que a maioria de todos nós. Esses têm uma atitude, uma posição sempre muito firmes, muito convictos e não se deixam abalar, não deixam de acreditar na vida nem nos princípios superiores que nortearam a sua vida. Bom, toda essa nossa introdução, toda a nossa reflexão sobre injustiça e a relação que ela tem com a nossa vida, se tem uma causa para todas elas, tem a ver com o que nós vamos analisar hoje, do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, que consta da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec ele fez uma reunião de algumas falas, de alguns comentários que se encontra numa das obras de Platão, chamada Apologia a Sócrates. O trecho inteiro onde constam essas ideias, ele é bem longo e daí então a razão de ser um resumo à doutrina de Sócrates e Platão que é apresentado aqui. Mas é muito interessante conhecer essa obra de Platão, pessoalmente, lendo o texto inteiro. Dá para a gente entender bem muito da personalidade de Sócrates, muito das suas características. Mas vamos ler agora uma parte muito interessante, muito importante então, que é esse item 11 que nós vamos examinar hoje. Acompanhe a leitura. De duas uma, ou a morte é a destruição absoluta, ou é a passagem de uma alma para outro lugar. Se tudo deve extinguir-se, a morte é como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas, se a morte é apenas uma mudança, a passagem para um lugar em que os mortos devem reunir-se, que felicidade há de ali reencontrar os nossos conhecidos! Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada, e dentre eles distinguir, como aqui, os que são sábios dos que creem sê-lo e não o são. Mas já é tempo de partirmos, eu para morrer e vós para viver. Essa última frase que Sócrates coloca assim, né? Já é tempo de partir, eu morrer e vós para viver, é o que Sócrates falou para os seus juízes. É a frase que encerra essa obra de Platão, chamada Apologia a Sócrates, que reproduz esse diálogo no qual Sócrates se defendeu perante os seus acusadores e os juízes, que acabaram por condená-lo. É interessante resgatarmos lá o final
dessa fala de Sócrates na íntegra, porque tem algo aqui que foi omitido nessa síntese que Kardec fez, porque ele tinha o objetivo apenas de destacar algo que nós já falaremos. Mas vamos ver então exatamente o que Sócrates colocou nesse final que consta lá na Apologia de Sócrates, escrita por Platão. No final ele colocou assim, olha: mas já é hora de irmos, eu para a morte e vós para viverdes. Mas quem vai para a melhor sorte, isso é segredo, exceto para Deus. Aqui no texto Deus está com letra minúscula porque ele não está se referindo ao nosso conceito de Deus supremo, né? É o conceito que eles tinham na época, ele como grego, como adepto das crenças que tinham na época, da existência de vários deuses, né? Deus aqui nesse contexto poderia ser o daimon, aquela divindade que ele acreditava que o orientava, era uma espécie de deus menor, intermediário entre os grandes deuses e os humanos. E o daimon podia ser naquela época, como eles acreditavam, tanto para o bem quanto para o mal. Mas ele coloca isso então, né, que o destino, né, quem ia viver melhor, era um segredo, apenas no mundo espiritual é que realmente a gente sabe o destino de todas as pessoas depois que elas terminam a sua existência. Sócrates, em todo esse diálogo que é transcrito por Platão, ele deixa muito claro, né, que a posição dele era de nunca abrir mão dos seus princípios, daquilo que ele acreditava verdadeiro. E ele, inclusive, foi acusado de forma muito injusta, e nesse diálogo todo, Sócrates ele vai desmontar toda aquela argumentação que fizeram para condená-lo. Mas o que é mais importante para nós, para destacarmos aqui dessa síntese que Allan Kardec trouxe aqui, é essa ideia que ele vai trazer neste comentário que Allan Kardec então escreveu logo depois de reproduzir essa síntese dessas ideias de Sócrates. Acompanhe. Segundo Sócrates, os homens que viveram na Terra encontram-se depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nolo mostra continuando suas relações de tal maneira que a morte não é uma interrupção, nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Ou seja, a morte continua nos levando a vivermos de acordo com aquilo que nós temos semeado. Sócrates e Platão, se tivessem conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde, e os que o Espiritismo hoje nos dá, não teriam falado de outra maneira. Nisso, nada há que nos deva surpreender, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados devem tê-las conhecido antes de vir para a Terra, para onde as trouxeram. Se considerarmos ainda que Sócrates, Platão e os grandes filósofos de seu tempo podiam estar mais tarde entre aqueles que secundaram, que ajudaram o Cristo na sua divina missão, sendo escolhidos precisamente porque estavam mais aptos do que os outros a compreender os seus sublimes ensinos, e que eles podem, por fim, participar hoje da grande pleiade de espíritos encarregados de vir ensinar aos homens as mesmas verdades. A última colocação, então, que é feita aqui por Kardec, né, nos apresentando aqui a doutrina de Sócrates, de Platão, quando ele fala, né, que esses espíritos fizeram parte dessa grande pleiade, desse grande conjunto de seres que trouxeram a revelação espírita. Me fez lembrar do Prolegômenos, aquele texto introdutório que nós temos no Livro dos Espíritos, que explica o propósito dessa obra. Lá assinam, entre outros espíritos, Sócrates e Platão, que fizeram parte, então, desse grande trabalho de trazer conhecimentos espirituais para a humanidade de uma forma sistemática, objetiva, dentro das necessidades que o mundo tinha e tem até hoje, desde o final do século XIX, de que os princípios espirituais fossem postos de forma mais clara, mais objetiva. Então, Sócrates e Platão foram grandes precursores e continuaram intelectualmente trabalhando pelo progresso da humanidade. Não temos registros
de outras encarnações deles, mas certamente, quando estiverem encarnados aqui, foram aqueles que trabalharam para que princípios que eles defendiam pudessem ser ali levados adiante e mais pessoas assimilassem. É muito notável a gente perceber que do tempo que Sócrates e Platão viveram, por volta lá de 2.400 anos atrás, muito do que eles ensinaram, se fosse hoje colocado em prática, assim como os ensinamentos de Jesus, seriam de uma grande revolução para a humanidade. Nessas colocações que Kardec sintetizou aqui, no seu diálogo, no diálogo final de Sócrates com os seus juízes, ele deixa muito evidente essa crença, de que nós encontraremos depois da morte as pessoas que nós conhecemos aqui e poderemos conviver e dar continuidade à nossa experiência com essas pessoas. Mas vamos encontrar na obra dele principalmente a ideia de uma grande responsabilidade que aqueles que vivem, que aqueles que agem, aqueles que interferem na vida alheia terão. Por isso que Sócrates colocou no final, como eu já tinha lido antes, de forma completa, que somente Deus sabe o destino daqueles que estavam condenando Sócrates. E é assim que hoje nós devemos também pensar, e serve de consolação, serve também de motivação, sabermos que os nossos destinos, não importa quem somos, não importa o poder que nós tivermos aqui no mundo, não importa se nós somos revestidos de uma autoridade, embora não muitas vezes legítima, mas que acabamos interferindo sobre a vida dos outros, esse destino nunca escapará das leis sábias e justas que oferecerão a nós os resultados das nossas obras. Para nós que vivemos, que experimentamos as decepções, as dores da vida, as lutas, fica sempre às vezes aquela expectativa, aquele anseio, quando virá a justiça? Quando aqueles que foram injustos comigo serão punidos, serão responsabilizados? E a posição que Sócrates nos sugere através das suas atitudes é apenas de confiar que essa justiça futura se fará, para que não nos entreguemos à revolta, nem nos corrompamos, nem nos tornemos iguais às pessoas que nos causaram problemas e nos trouxeram sofrimento. O fato é que todos nós encontraremos inevitavelmente os resultados de nossas obras. Se nós formos capazes de, diante de injustiças, diante de situações complexas que nos criam, que nos trazem aborrecimento, se nós formos capazes de abrir mão da vingança, abrir mão do desejo do mal para a vida dos nossos agressores, nós teremos ganho muito em termos espirituais. Estaremos nos libertando ali de sentimentos, de paixões muito primitivas que só tendem a nos atrasar a evolução. Daí a importância de consolidarmos essa convicção de que, se a justiça pode aparentar tardar, ela não deixará de existir. Ela virá no tempo certo em que as pessoas se tornem capazes de aproveitá-la, de aprender com ela. Há experiências que o espírito pode demorar séculos até viver para realmente entender a sua ação, por que ele não podia ter agido da forma como agiu. Por isso que nós não podemos premeditar ou precipitar ou queremos que essa justiça se antecipe àquela que é o tempo determinado por Deus. Somente Deus realmente, como Sócrates colocou no seu final, no seu discurso, apenas Deus sabe a sorte que virá para cada um. A sorte no sentido de destino, daquilo que é a consequência das nossas ações. Para nós, cabe a atitude de agirmos corretamente, de agirmos integramente, porque aqueles que causam o mal, inevitavelmente encontrarão ele dos seus caminhos. Mas, como já devo ter falado isso em outros momentos, não devemos nos comprazer com essa ideia de pensar que as pessoas que nos feriram, que foram injustas para conosco, serão duramente punidas. Na verdade, devemos ter compaixão, devemos nos compadecer das situações tristes e lamentáveis que essas pessoas criaram. Porém,
passarão pelas experiências necessárias, assim como nós passamos hoje pelas experiências que nós necessitamos. Quero convidar a todos neste instante, então, para a nossa prece, agradecendo a Deus a bênção da vida e as oportunidades que a vida nos apresenta, Senhor. Pedimos, Pai, a sabedoria, a compreensão, a serenidade em nossos corações, Senhor, para que aguardemos os resultados da vida, que são sempre sábios, justos e generosos. Pai de infinita misericórdia, nós te pedimos que o Senhor possa abençoar, proteger e amparar a todos nós, dando-nos a força, a coragem para resistirmos às dificuldades e aos problemas da vida, com fé, com confiança e com determinação. Inspira-nos, Senhor, essa sabedoria que aqueles que já viveram, que já aprenderam algo das suas leis, demonstraram em suas vidas, que são exemplos para nós, Senhor, de serenidade, de confiança, de consciência reta. Sejamos nós também, Senhor, assim, capazes de estarmos à altura das ideias que acreditamos e que nutrimos em nós. Que o Senhor possa abençoar, proteger e amparar a todos aqueles que se sentem ofendidos, agredidos, injustiçados, que eles possam se recordar das palavras de Jesus que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Sejamos nós também, Senhor, assim, confiantes de que o vosso amor não deixará em falta para conosco nada do que precisa ser reparado, Senhor, mas que o Senhor nos dará sempre as experiências que necessitamos para o nosso aprendizado. Nossa gratidão por tudo, Senhor. Que assim seja, graças te damos. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando as nossas programações aqui no canal Espiritualidade, semanalmente o nosso programa Ponto de Vista. Conheça também as outras palestras que tenho feito na página antenormorais.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.